E se eu te disser que na Suíça tu manter uma dívida de 3, 4 milhões de francos suíços com o banco pode ser um ótimo negócio? E que na verdade tu não precisa ser milionário para comprar o teu apartamento, o teu imóvel por aqui. Se essa é a primeira vez que tu tá ouvindo um pouco mais a sério sobre a Suíça, mais a fundo, é muito comum que, à primeira vista, a Suíça seja vista como um país de bancos privados, carros caros, relógios de luxo e um custo de vida astronômico. E se tu procurar sobre moradia em específico, a primeira informação que tu vai encontrar é realmente desanimadora. A Suíça é oficialmente o país com a menor taxa de casa própria da Europa. De acordo com o Escritório Federal de Habitação da Suíça, somente 36% das moradias aqui são habitadas pelos seus próprios donos. Os outros 64% da população vivem de aluguel, e normalmente por toda a vida. E na Helvétia eu até já expliquei mais a fundo do porquê que isso acontece, que não é simplesmente por uma questão de que é muito caro tu comprar um imóvel aqui, como a gente vai ver nesse vídeo. Existem outras questões culturais e até mesmo de custo de oportunidade em relação a isso, mas o que vale a pena que tu saber para esse vídeo é que a taxa de vacância do país a nível nacional caiu para o patamar crítico de 1%. Isso quer dizer que apenas 1% de todos os imóveis eles estão desocupados. Para tu ter uma ideia, Zug, por exemplo, um baita cantão, tem baixos impostos. A gente acabou de publicar um vídeo na Helvétia também falando sobre as chamadas Kita ou creches aqui na Suíça. Aquele cantão te ajuda pagando 33% do custo que tu tem com elas. Lá a taxa de vacância é de 0,42%. Zurique, 0,48%. E mesmo Geneve, 0,34%. E olha, se tu olhar especificamente para a cidade de Zurique, né, não no cantão de Zurique, mas sim a cidade, essa taxa ela é ainda mais baixa, chegando à marca absurda de 0,07%. E isso significa que tu alugar um apartamento hoje é praticamente um processo seletivo, parecido com o que tu tem que participar na hora que tu vai conseguir um emprego aqui. Tu compete com dezenas de pessoas, participa de fila, lista de espera e tem que ser a pessoa escolhida para poder alugar aquele imóvel. E é claro que com tanta demanda, o preço, tanto de compra quanto de aluguel desses imóveis, não para de subir. De acordo com dados oficiais do Escritório Federal de Estatística aqui da Suíça e até mesmo de instituições como a JLL durante os anos de 2025 a 2026, hoje quem assina um contrato de aluguel novo para um apartamento de 4 cômodos paga, em média, 2.304 francos suíços por mês. De aluguel líquido, sem considerar despesas acessórias. E esse dado aqui em específico me surpreendeu bastante, porque o meu aluguel aqui, por exemplo, é bem mais baixo do que isso, mas eu também não moro num grande centro urbano. Sendo que assim, como eu tô te falando aqui, né, se tu for ainda para grandes centros urbanos, como Geneve, Zurique, a média que a gente tá falando sobe ainda mais. A gente até falou sobre isso naquele vídeo em que a gente foi lá em loco em Zurique, falar um pouco mais sobre como que é tu, de fato, morar em Zurique. E não só nessas cidades, mas nesses cantões mais disputados, 4 cômodos podem gerar por volta dos 2.750 a 3.200 francos suíços, até mais. Às vezes é esse valor para 1 ou 2 quartos, se tu estiver falando realmente do centro da cidade. Mas não se preocupe, eu lembro que o vídeo é sobre a compra de imóveis. Por que eu tô te contando sobre o aluguel, então? Porque existe um paradoxo na Suíça. Na maioria das vezes, e isso aqui não é eu que tô falando do que eu acho, eu vou te mostrar aqui alguns dados depois, o valor que tu paga de aluguel mensal é significativamente maior do que o custo real para tu manter uma hipoteca para esse mesmo imóvel. É isso aí, tu ouviu direito. Morar de aluguel na Suíça, no longo prazo, pode ser realmente um ralo de dinheiro comparado a se tu fosse comprar esse mesmo imóvel, que pode inclusive se tornar aí o maior motor de crescimento do teu patrimônio. E claro que não para 100% dos casos, mas de acordo com um estudo feito pelo próprio UBS aqui em maio de 2026, o custo para tu morar num imóvel próprio está em média 24% menor do que se tu pagar aluguel para o imóvel equivalente. E olha, as taxas de juro hipotecário aqui para o mercado de 2026 estão extremamente baixas. Nós estamos falando aí de taxas de 1,5% a 1,83% para contratos de longo prazo. E se tu nunca deu muita bola para hipoteca, não sabe direito o que é isso, não se preocupa, eu vou te mostrar nesse vídeo, porque afinal de contas, pro que eu tô te falando até aqui fazer sentido, inclusive a minha promessa no começo do vídeo de que tu não precisa ser milionário para comprar um imóvel na Suíça fazer algum sentido, tu precisa entender o que é a hipoteca aqui. E como sempre, essa aqui vai ser uma conversa sóbria e honesta. Eu não vou te dar aqui um hack mágico e muito menos te incentivar a tomar alguma decisão precipitada. Comprar imóvel na Suíça exige capital, exige que tu entenda as regras rígidas por trás
trás disso, quais são os teus ônus, quais são os teus bônus, e com certeza, por mais completo que a gente tenha montado esse vídeo com as informações mais ricas possíveis, ainda assim vai ter coisa que tu vai ter que ficar sabendo por conta. Seja porque a comuna onde tu vai morar, onde tu vai construir, comprar imóvel tem regras próprias, ou porque tu tá assistindo esse vídeo no futuro e a legislação mudou. Porque até disso a gente vai falar. Será que, por exemplo, tu pode comprar um imóvel na Suíça? Tu também vai descobrir nesse vídeo. E por isso, se ao longo desse vídeo tu perceber valor nisso que eu tô te entregando, eu te convido a curtir esse vídeo, isso ajuda demais. Deixa um comentário aqui com a tua opinião, se tu acha que vale a pena, se não vale a pena. Inclusive, comparado ao Brasil, eu não tenho mais nenhuma noção de como que tá no Brasil para tu fazer algo similar. Claro, não vamos comparar valores, mas pelo menos a lógica do sistema todo de hipoteca. Se com tudo que eu vou te mostrar aqui tu acha que vale a pena, acha que não vale. E é claro, se tu quer saber mais sobre a Suíça, transformar esse lugar aqui no teu lar, viu a profundidade do conteúdo que a gente traz aqui, eu te convido também a se inscrever no canal. Vamos direto para a parte prática, sem enrolação teórica. Imagina que tu deu sorte grande, tu encontrou um apartamento maravilhoso, um tamanho médio aí, não importa, na região de Zurique, bem localizado, por 800 mil francos suíços. No câmbio atual, eu sei, isso parece uma fortuna intangível, mas na Suíça tu não precisa ter esses 800 mil francos suíços para comprar esse imóvel. A regra padrão de financiamento aqui na Suíça exige que tu dê de entrada pelo menos 20% do valor do imóvel, ou seja, 160 mil francos suíços, que no câmbio atual dá um pouco mais de R$1 milhão. Ah, só para deixar uma coisa clara, no caso eu falei antes que tu não precisa ser milionário em franco suíço para comprar um imóvel, não em reais. E aqui tá um detalhe que acalora ainda mais a alma de quem trabalha duro por aqui. Desses 160 mil francos suíços, de dinheiro mesmo que tu tem que botar na mão do banco, do teu bolso, tu precisa dar 10%. Ou seja, no caso, metade desses 160 mil francos suíços, 10% do valor do imóvel. Que isso é o que os bancos chamam de hard equity. Nesse nosso exemplo, isso representa especificamente 80 mil francos suíços. Então, para tu comprar um imóvel de 800 mil francos suíços, tu tem que botar de dinheiro mesmo 80 mil. Os outros 10 pontos percentuais desses 20%, tu pode retirar ou até mesmo empenhar diretamente no teu fundo de previdência, o famoso segundo pilar e até mesmo o terceiro pilar. E aí assim, se tu não conhece muito dos pilares de aposentadoria aqui na Suíça, esse é um tema essencial para tu saber se tu tá querendo se mudar para cá, pretende ou não trabalhar aqui, mesmo que tu vá viver de renda no país, é essencial que tu conheça os pilares de aposentadoria. Na Helvet a gente fala muito sobre isso, mas o que eu posso te dizer aqui para resumir, pra gente continuar o assunto principal, é que esse segundo pilar que eu tô mencionando aqui são contribuições previdenciárias obrigatórias que tu faz quando tu tá sendo empregado por um empregador e tu atinge ali um certo nível de salário mínimo, entre algumas outras regras, e é um dinheiro que no geral tu não pode usar para nada. É quase como se fosse um FGTS, mas é bem diferente na verdade, só tô tentando trazer aqui uma aproximação para ti. E na prática, como tu quase não consegue usar esse dinheiro para nada, somente no final quando tu for se aposentar, é muito interessante o fato de que se tu vai querer comprar um imóvel, tu pode utilizar esse teu segundo pilar para compor parte do pagamento do imóvel. Então, voltando ao nosso exemplo de imóvel de 800 mil, 80 mil tu pode dar em dinheiro, os outros 80 mil tu pode usar do teu segundo pilar de aposentadoria, e aí nos restam 640 mil, que vai ser a nossa hipoteca. Mas calma, que antes existe um custo oculto aqui que praticamente destrói o planejamento de quem não vê as coisas com calma. E realmente destrói, porque se tu vai comprar esse imóvel de 800 mil pensando, só preciso ter 80 mil agora, e depois tu vê o teu custo inicial dobrar porque tu não tinha noção dele, pode realmente ser a ruína da tua compra de casa própria. Na Suíça, o cantão e até mesmo a comuna em que tu pretende morar altera o resultado financeiro brutalmente. Em Geneve e no cantão de Vaud também, os custos que tu tem de transmissão de propriedade, cartório, registro, toda essa parte burocrática podem até mesmo superar os 4% do valor do imóvel. No nosso apartamento de 800 mil francos suíços, isso pode querer dizer que tu teria que pagar mais de 32 mil francos só de impostos e taxas. Agora, por outro lado, se tu escolher comprar esse mesmo imóvel em Zurique ou Zug, os teus custos de transferência de propriedade são praticamente zero. E as taxas de cartório e registro predial são realmente muito baixas, sendo menores do que, para tu ter uma ideia, 0,5%. Ou seja, esse mesmo apartamento de 800 mil nessas localidades, a gente pode estar falando aí de um total de custos e impostos de 3, 4 mil francos suíços, comparado aos 32 mil de Geneve ou Vaud. E para tu entender que isso aqui não é simplesmente uma simulação abstrata, vamos dar uma olhada num exemplo prático que eu vou te trazer aqui de um imóvel que eu realmente vi listado. Esse exemplo é de um apartamento novo em folha, 3,5 cômodos, 99 metros quadrados de área útil, localizado na comuna de Glovelier, no cantão de Jura, que inclusive é um dos cantões aí com os menores aluguéis da Suíça. E esse apartamento em específico, ele conta ali com alguns acabamentos modernos, tinha aquecimento sob o piso, um terraço privativo e um belo jardim. E ele está sendo anunciado pelo preço real de 595 mil francos suíços. E aí tu já pode ver que não só o aluguel, como também o preço de compra de imóveis nesse cantão é consideravelmente mais baixo do que talvez na maioria
dos outros cantões. Para tu comprar esse imóvel de 595 mil francos suíços, aquela tua entrada de 20% seria de 119 mil francos. Mas, justamente aplicando aquela regra de ouro que eu mencionei antes para ti, tu precisaria somente aplicar 59.500 francos de dinheiro vivo, os outros 59.500 francos tu poderia utilizar no teu segundo pilar de aposentadoria aqui da Suíça, que tu já automaticamente teria dinheiro ali se tu estivesse trabalhando com um emprego normal aqui, e os outros 80% do valor do imóvel, ou 476 mil francos suíços, o banco vai te emprestar através de uma hipoteca. Na verdade, duas hipotecas. E aqui já começa a explicação da hipoteca na Suíça. Ela, na verdade, é dividida em duas hipotecas diferentes. A primeira hipoteca cobre 67% do valor do imóvel. Então, desses 80, 67, ou 398.650 francos suíços, é a primeira hipoteca. É a parte que não precisa ser amortizada. Tu pode continuar com esse valor de dívida no banco sem nunca amortizar, só pagando os juros. E aí a segunda hipoteca, que são aqueles outros 13%, ou 13 pontos percentuais desses 80%, que dá 77.350 francos, essa sim tu precisa amortizar dentro dos próximos 15 anos. E isso representa aproximadamente 430 francos de amortização que tu vai ter que pagar por mês. Somente para essa segunda. E agora colocando os juros na conta, e aí considerando uma taxa de juros atual de 1,6%, a primeira hipoteca que não precisa ser amortizada, isso aí vai te trazer um custo de 532 francos por mês de juros. E a segunda hipoteca, sobre aquele valor inicial na primeira parcela, ela vai te dar um total de juros de 103 francos suíços por mês. E 430 francos de amortização da segunda hipoteca. Ou seja, aproximadamente 1.064 francos nesse primeiro mês. O que por si só, dependendo aí da boa vontade de quem estivesse alugando esse imóvel, pode ser até mesmo mais barato do que o preço que tu pagaria de aluguel para esse imóvel. Claro, vai variar um pouco, e lógico, tem que considerar que essa aqui é somente a primeira parcela da hipoteca, então seria a mais cara de todas, mas a tendência é que seria mais barato para ti fazer essa hipoteca. Além de que, se tu parar pra pensar, parte dessa hipoteca, na verdade, é como se fosse um aporte de investimento teu, porque tu tá, na verdade, entregando dinheiro e, em retorno, comprando equity do imóvel através da amortização. E é aqui que começa a ficar interessante. E que, claro, para quem nunca ouviu falar de hipoteca, talvez isso não fique tão óbvio, por isso que eu tô falando sobre isso, mas como a gente já está amortizando a segunda hipoteca, mês após mês, o tanto de juros que tu vai pagar sobre essa segunda hipoteca vai diminuindo. Esses 430 francos de amortização, eles continuam até o fim desses 15 anos, mas os juros da segunda hipoteca, que atualmente estão aqui no patamar de 103 francos, vão ir diminuindo gradualmente até zerar junto com essa segunda hipoteca. No finalzinho desses 15 anos, ali no último ano, o teu pagamento final já vai estar mais por volta ali dos 962 francos por mês. E quando esses 15 anos acabarem e tu terminar de amortizar isso tudo zerar, considerando que a taxa de juros se mantenha em 1,6% e que, assim, aqui na Suíça isso é super estável, o teu custo provavelmente continuaria naqueles 532 francos suíços por mês, que é os juros da primeira hipoteca. Que é como eu falei, tu pode ou não continuar pagando ad eterno esses juros. Se tu achar, por exemplo, que o juros está muito alto e quiser se livrar dessa primeira hipoteca para não ter que pagar mais juros, tu pode também. Mas é muito comum, tá? Até culturalmente as pessoas continuarem a pagar esses juros dessa primeira hipoteca e manter essa primeira hipoteca porque elas naturalmente podem investir em outras coisas que dão um retorno maior do que 1,6% que elas pagam de juros da hipoteca, mesmo que elas tenham dinheiro para pagar essa hipoteca. E nós até poderíamos te trazer outros exemplos aqui, mas sinceramente eu achei que esse exemplo ficou tão completo e bem explicado que simplesmente não tem porquê a gente perder tempo aqui olhando outro exemplo. Acho que a hipoteca ficou bem clara aqui. Agora, tu também precisa saber que o banco, lógico, ele não vai te emprestar quase 1 milhão de francos suíços de braço cruzado. Isso é até uma coisa boa, na verdade, porque tu, uma pessoa muito atenta, talvez tenha percebido que, pô, mas se esse juro subir de 1,6% para 3,2%, o meu custo com juros dessa hipoteca já dobra. E é verdade. E é justamente por isso que antes de aprovar a tua hipoteca, a instituição financeira aqui da Suíça vai aplicar o que é considerado aí como o teste de estresse mais conservador do mundo, conhecido como Tragbarkeit, que serve justamente para evitar uma crise sistêmica no caso de um aumento de juros. Eles não querem saber se tu consegue aí pagar os juros e a hipoteca hoje na taxa baixa de hoje. Eles calculam a tua capacidade de continuar mantendo os pagamentos usando uma taxa de juros teórica e fictícia de 5%. E essa é uma taxa de juros bem absurda para os padrões suíços, ok? Eles fazem isso justamente para garantir que num caso de aumento da taxa de juros, tu não vai quebrar e ficar sem ter como pagar a hipoteca. E aí, resumindo um pouco como funciona, mas basicamente considerando essa taxa de juros de 5%, eles fazem basicamente a mesma simulação que a gente fez lá atrás, com aquele exemplo que eu te mostrei de quanto que daria os juros da primeira hipoteca, os juros da segunda hipoteca e a amortização da segunda hipoteca, além de, ainda por cima, considerar um custo de manutenção do imóvel de 1% do valor, que seria o custo aí de tu pintar, trocar alguma coisa que precisa trocar, enfim, a manutenção do imóvel. Como tu pode ver, bem conservador. E somando tudo isso, eles conseguem estimar o teu custo teórico com esse imóvel. E só para te dar uma ideia, no caso de um
imóvel aí mais bem avaliado, caro, de 980 mil francos suíços, usando essa taxa de juros de 5%, custo de 1%, esse custo teórico anual que eu falei daria 71.867 francos suíços por ano. E a regra para tua aprovação é que esse custo não pode superar os 33% da tua renda familiar, bruta, não líquida. E aí, como tu pode ver, nesse caso, então, isso quer dizer uma renda familiar mínima ali por volta de 217 mil francos suíços. O que sim, é muito. Para um profissional, por exemplo, extremamente bem remunerado no cantão de Zurique, numa grande cidade, é um salário anual alcançável, tanto que já teve relatos aqui nos comentários dos vídeos de pessoas com um salário parecido com esse. Mas para um casal também trabalhando em empregos um pouco mais normais, em algum setor bem pago, isso também se torna uma renda bruta familiar totalmente alcançável. Fora que, muito importante, tu não precisa necessariamente dar somente 20% de entrada no imóvel. Tu pode dar uma entrada maior e aí, é claro, a tua hipoteca fica menor e, consequentemente, com a hipoteca ficando menor, esse número, a tua renda bruta familiar total, para poder compensar esse custo teórico, também pode ser menor. E agora vem uma das partes mais importantes do vídeo. Se é tudo tão maravilhoso, assim, nesse universo de mercado imobiliário aqui, por que então que o mercado imobiliário suíço está prestes a sofrer uma revolução tributária, comparada aos últimos 90 anos? Se tu for uma pessoa bem conectada e conversar com proprietários de imóveis aqui na Suíça hoje, vai perceber que o tema que mais surge na conversa é o chamado Eigenmietwert, ou o valor locativo, ou melhor, valor locativo imputado. O Eigenmietwert é uma das leis fiscais mais bizarras e controversas que tem aqui na Suíça, e todo mundo que escuta falar sobre isso pela primeira vez fica sem entender direito do que se trata, mas basicamente o governo suíço cobra um imposto sobre a tua renda como se o imóvel que tu é dono tivesse sendo alugado. Então, se o teu imóvel poderia estar gerando uma renda de 1.800 francos suíços, caso ele tivesse sendo alugado, o governo te cobra como se tu tivesse tendo essa renda de 1.800 francos suíços, mesmo que tu more nesse imóvel. Ele faz esse cálculo com base em alguns dados, informações de outros imóveis parecidos da região que são alugados e assume um valor parecido para o teu imóvel, normalmente entre 60% a 70% do valor do livre mercado, e somam esse rendimento fictício ao teu imposto de renda. E apesar disso, com o que eu vou te falar a seguir, talvez tu comece a pensar que isso até que é bom. Por quê? Porque até então o governo suíço também incentivava as pessoas a manterem dívidas com os bancos. Tanto os juros da hipoteca quanto os custos de manutenção do imóvel, eles poderiam ser integralmente deduzidos do imposto de renda, quase que anulando o impacto do Eigenmietwert. Por isso que a Suíça tem montanhas de dívidas hipotecárias ativas, por isso que a maioria das pessoas, além, é claro, de outros motivos, não quitam a primeira hipoteca, ficam pagando ela pro resto da vida, só os juros. Porém, tudo isso tem data marcada para acabar. E olha, de novo, se tu tá comigo até essa parte do vídeo, eu faço novamente o convite para tu curtir ele, porque esse é o tipo de informação que a gente costuma publicar só lá na Helvet. No dia 28 de setembro de 2025, nós até acabamos fazendo um vídeo sobre esse assunto lá atrás, quando isso aconteceu. Em um referendo histórico, 57,7% dos eleitores aprovaram a abolição do Eigenmietwert para habitações próprias. E a partir do dia 1º de janeiro de 2029, isso vai entrar em vigor. O valor locativo imputado vai para zero, então esse imposto aí não vai existir mais. E aí, como tu deve imaginar, isso é excelente para quem hoje tem um imóvel quitado, sem nenhuma hipoteca, mas que até então tinha que ficar pagando esse imposto de renda sobre uma renda que essa pessoa nem tinha. Mas, em contrapartida, é claro, o governo tirou a possibilidade de deduções fiscais sobre os juros de hipoteca e custos de manutenção ordinária do imóvel. E para quem está comprando o seu primeiro imóvel, existe somente uma dedução de juros limitada a 10 anos, justamente para facilitar essa transição. E agora talvez você estivesse quase entendendo como que funciona então a compra de imóveis aqui na Suíça, que tu podia deduzir os juros, por que então tu iria manter para sempre uma hipoteca, que além do fato do juros ser baixo, tu poderia deduzir isso depois no teu imposto de renda. E agora parece que tudo ficou um pouco pior. E é verdade, a partir de 2029, a atratividade fiscal para tu manter grandes dívidas aí com o banco em relação à tua hipoteca, elas diminuem, e a estratégia financeiramente inteligente, como até na verdade na maior parte do mundo, passa a ser tu se livrar da hipoteca o máximo possível e morar numa habitação aí livre de juros e livre de impostos. Se tu planeja fazer reformas ou melhorias no teu imóvel, o que os especialistas aí de planejamento tributário estão recomendando é que tu faça isso o quanto antes. Porque afinal, se hoje tu pode fazer essas manutenções e deduzir elas do imposto de renda, lá na frente tu não vai poder. E olha, pode ser impressão minha, talvez valha a pena fazer um vídeo aqui só trazendo dados em relação a isso, mas eu tenho a impressão de que desde que isso passou, muitas
várias obras novas começaram a aparecer por aí. Mas realmente, isso aqui é totalmente achismo, posso estar completamente enganado. E por fim, se tu tá comigo até aqui, tu com certeza tá interessado nesse assunto e quer saber se tu pode então comprar um imóvel na Suíça. Será que tu tem os requisitos necessários? Quais regras tu precisa seguir? E olha que interessante, existe hoje uma barreira jurídica que impede a maioria das pessoas do mundo de acessarem esse mercado. Juridicamente, existe uma lei rigorosa conhecida como Lex Koller, e tu provavelmente vai ouvir bastante sobre essa lei aqui. Ela busca evitar a estrangeirização do solo suíço. A Lex Koller proíbe que pessoas que não residam aqui na Suíça, não tenham vínculos legais estáveis com o país, possam comprar imóveis aqui, especificamente propriedades residenciais. E se tu possui um passaporte da União Europeia ou de algum país FTA, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, e tu reside aqui na Suíça com uma permissão de residência B ou C, tu pode comprar imóveis da exata mesma forma que um cidadão nato suíço. Agora, se tu é um cidadão de fora da Europa, portador, por exemplo, apenas do passaporte brasileiro, mas ainda assim tu possui uma permissão de residência B, porque senão, aí como eu falei antes, tu não pode comprar um imóvel aqui, mas supondo que tu possua uma permissão de residência B, o que também é bem difícil, para esse caso específico em que tu só tem um passaporte brasileiro, tu só pode comprar um único imóvel para moradia própria tua, e sem poder alugar ele. E olha, o cenário disso, para quem não tem passaporte europeu, pode e talvez vá ficar ainda mais complicado nos próximos anos. No dia 15 de abril de 2026, e quem é inscrito aqui do canal talvez ainda se lembre disso, eu publiquei um vídeo aqui em que nós falamos sobre uma consulta pública feita pelo Conselho Federal para endurecer drasticamente as exigências da Lex Koller. O projeto de lei pretende até mesmo não deixar tu, que não tem um passaporte da União Europeia nem suíço, no caso esse brasileiro com permissão de residência B, não poder nem mesmo comprar o próprio imóvel para moradia. E se essa reforma passar, um brasileiro sem passaporte europeu pode até mesmo ter que pedir autorização para o governo para poder comprar um imóvel para morar no cantão de Ilha Beach. Essa autorização possivelmente pode vir a ser negada caso a reforma passe. E não só isso, mas se essa pessoa decidir se mudar de cantão ou deixar o país, ela pode ter que vender o imóvel em até 2 anos. Enfim, isso ainda está tramitando, vamos ver o que acontece, se realmente vai ser assim ou não. Se for, se mudar, eu vou te avisar aqui. Além disso, muito importante, nessa mesma pauta, na época quando a gente fez o vídeo, inclusive se tu quiser olhar o vídeo, muito interessante tá aqui, eles também abordaram a questão de fundos imobiliários. Então, para estrangeiros investirem em imóveis aqui na Suíça através de fundos imobiliários, também pode ser que fique bem mais complicado. Realmente, aquele vídeo tá muito bom, bem interessante. E é exatamente aqui que eu faço um convite para ti que tem passaporte europeu. Seja tu, de fato, pensando em vir para cá, já comprar um imóvel, viver de renda na Suíça, ou mesmo para ti que pretende construir todo esse patrimônio do zero daqui da Suíça, eu te convido a escanear esse QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição para conhecer a Helvetia. A Helvetia é muito mais do que uma plataforma simplesmente ali com vídeos e conteúdos sobre a Suíça. Fora que assim, os vídeos e conteúdos que tem lá, eles são incríveis, muito mais profundos, a gente vai em lugares aqui que as pessoas muitas vezes nunca ouviram falar sobre, para te mostrar o outro lado da Suíça, de lugares mais acessíveis, perto de oportunidades, te ajudando a tomar decisões com dados. Na nossa plataforma a gente tem milhares de vagas de emprego, ferramentas ímpares que te ajudam, por exemplo, a comparar cantões, a comparar comunas aqui da Suíça, artigos e notícias de temas relevantes para ti, cursos, além de dezenas de outras ferramentas incríveis e até mesmo um fórum com outros membros, outras pessoas com as mesmas intenções que a tua de transformar esse lugar aqui em lar. Na verdade, até mesmo já transformaram esse lugar em lar. Membros que já vieram para a Suíça e já estão morando aqui atualmente. Em Lucerne, Friburgo, Ticino. A Helvetia não é uma consultoria tradicional daquelas que te cobram um valor imenso por uma conversa ali vaga de poucas horas. A ideia aqui é um projeto muito mais sério, de longo prazo, com planejamento, que tu vai de fato transformar o teu planejamento em realidade e aplicar ele aqui. Hoje, se morar na Suíça é o teu objetivo de curto, médio prazo, não de longo prazo, daqui a 10 anos tu quer se mudar pra cá, mas sim, tu realmente quer se mudar pra cá, tu quer fazer acontecer, tu vai comprar passagem, vai vir, vai aplicar pra vaga de emprego, vai atrás dos documentos que tu precisa ir. Esse é o público-alvo. Se tu se identifica assim, tu tem passaporte de algum país da União Europeia ou FTA, eu novamente te faço convite para acessar a Helvetia, o teu lugar é lá com nós, e tu pode ter certeza que pra nós vai ser a maior satisfação de todas estar junto da tua jornada até aqui na Suíça. Por esse vídeo é isso, eu te vejo no próximo, valeu!